Boa noite, salve Deus. Eu sou o presidente. Meu nome é Júnior, sou presidente, administrador e coordenador da Sociedade de Estudos Espirituais de Fortaleza, daqui do Ceará. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo do GEM, Grupo de Estudos Mediúnicos Online. É a nossa 8ª aula, né? E a gente vai falar um pouco sobre aura e sobre irradiação, né? Na aura, a gente falou anteriormente até que a nossa essência, né, ela é espiritual. Em essência, nós somos espíritos, né? E o que morre na gente é o corpo físico. Então, o corpo, a gente até citou, né, já no Evangelho, no capítulo 4, que fala um pouco sobre reencarnação. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Que naquela época os judeus, por que ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo? Porque precisa reencarnar várias vezes para poder evoluir, né? Naquela época os judeus já acreditavam em reencarnação, só que eles não sabiam como explicar. Então, como eles não sabiam como explicar, eles chamavam de ressurreição, o que a ciência traz como sendo inviável. Por quê? Porque ressurreição é a volta à vida, só que no mesmo corpo físico. E o corpo ele passa por um processo de decomposição. Enquanto que a reencarnação não. A reencarnação é a volta à vida, só que do mesmo espírito em um corpo diferente, que foi criado especificamente para ele naquela existência. E aí o que acontece? A nossa essência, ela é espiritual. Nós somos espíritos, né? Então, no caso, né, espíritos encarnados, né, vamos dizer assim, entre aspas, e tem aqueles espíritos que são os desencarnados, que são os que o corpo físico já morreu, que estão no espiritual, no mundo espiritual. Então, as doenças, né, que a gente sente, essa áurea que tem, ela é uma áurea que ela fica em volta do nosso corpo e ela serve de proteção. Proteção contra o quê? Contra energias negativas, contra obsessões, contra várias doenças que passam do espiritual para o físico. Como é que a gente faz para alimentar essa áurea, para que essa áurea fique forte? Através da gente cultivar sentimentos positivos. Sentimento de amor, de perdão, de gratidão, de caridade, né? Todos os sentimentos positivos. E a prática também, né? A prática de caridade, a prática de várias atividades que possam elevar e nos ajudar, elevar a nossa consciência e nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Então, quando a gente está com essa áurea forte, a gente fica mais fortalecido, vamos dizer assim, e dificulta mais para que essas situações acabem acontecendo com a gente. Agora, quando a gente começa a baixar o nosso padrão vibratório, começa a pensar coisas negativas, sentir sentimento de ódio, de vingança, de rancor, de mágoa, de raiva, pensamentos suicídios, de suicídio. Aí essa áurea que a gente tem, ela começa a abrir brechas, né? E aí nessas brechas é aonde entra a doença, é aonde as doenças passam do espiritual para o físico, seja um câncer, seja uma esquizofrenia, seja qualquer doença que seja, né? A gente está citando aqui um exemplo, né? Uma obsessão, né? Às vezes pode facilitar numa cobrança também. A gente fala, depois a gente vai falar também em outro momento que tem um cobrador. O que é um cobrador? É um espírito que em outra existência
Porque em outra existência a gente pode ter sido qualquer outra coisa, né? Vamos dizer assim, a gente foi... nessa existência eu trabalho como professor. Na existência passada eu podia ter sido um ladrão, estou dizendo um exemplo. Então eu vou citar um exemplo. Na existência passada eu fui um ladrão e eu tinha um companheiro de assalto. E aí a gente fez um assalto onde foi muito bem sucedido, só que eu traí ele. Fiquei com o dinheiro todo para mim e ainda muitas vezes acabei tirando a vida dele. Aí o que aconteceu? Eu arrumei um débito. E é permitido pela justiça divina que ele me cobre, né? Nessa existência eu estou encarnado, não se lembro do que aconteceu em outras existências, porque existe uma coisa que se chama o sono cultural, que depois a gente vai falar também sobre isso, porque para a gente seria difícil, né? Tem até alguns questionamentos que traz, porque tem uma coisa que se chama regressão de memória, né? E muitos dizem que não é muito aconselhável você a fazer, né? Porque você diz, poxa, mas nessa existência eu faço tanta caridade, né? Mas aí de repente você faz uma regressão de memória e você descobre que na existência passada você era senhor de escravo. Então você abusava das escravas, você matou muita gente, você matou muitos escravos, você fez muita coisa errada. Entendeu? E aí às vezes isso pode mexer um pouco com o psicológico da pessoa. E aí por isso que diz que tem que ter cuidado quando você fala em regressão de memória. E aí o que acontece? Nessa existência eu estou encarnado, e aí eu sou um professor e estou vivendo a minha vida, muitas vezes não tenho conhecimento espiritual, e esse irmão, ele consegue sentir o meu cheiro. Dizem que os espíritos sentem o cheiro da gente, né? Tem alguns estudos que falam pela frequência dos nossos pensamentos, pelo que a gente faz, enfim. E aí ele diz, olha, eu estou te reconhecendo, tu pode estar em outro corpo, mas você é aquele mesmo cara que fez aquilo comigo. E aí, como eu estou com essa brecha na minha aura, isso pode facilitar o ataque que ele possa vir a fazer em relação a mim, né? E aí a gente vai falar também agora um pouco de... e aí o processo, né, que a gente sabe de poder fazer um tratamento, fazer uma reforma íntima e tal. E aí a gente vai falar agora um pouco sobre irradiação. No caso da irradiação, a gente até estava lembrando, né? A gente falou na classificação dos tipos de mediunidade. Eu estou irradiado. Existem formas de irradiação. Por exemplo, eu sou um médium, então eu estou com a mediunidade aflorada, então estou mais sensível a sentir o mundo espiritual. Então o que acontece? Eu estou irradiado, eu estou sentindo que eu estive no hospital. Fala que é importante até às vezes a gente, antes de entrar no hospital, você faz uma prece, né? Um Pai Nosso, né? Porque no hospital ele tem várias energias. Eu estou no hospital, eu senti a presença do irmão. Então eu estou irradiado, eu não estou incorporado no irmão, eu estou sentindo. Eu estou sentindo irradiação aqui, uma energia aqui, né? E fala na incorporação também, Casa de Umbanda fala um pouco sobre isso, né? Eu estou irradiado aqui, sentindo um pouco que a presença de um guia espiritual, né? De um espírito, está querendo dar uma comunicação. E outras formas também que depois a gente vai falar um pouco mais. Então a gente faz o encerramento aqui dessa videoaula de hoje e posteriormente a gente vai dando continuidade ao nosso estudo e nas próximas videoaulas. Gratidão.